Olá, eu sou a Alice Guzmão, arquiteta fundadora do Estúdio Guzmão Arquitetura, e hoje eu vou mostrar para vocês o projeto de uma cozinha com cara de praia, bem leve, divertida e aconchegante. Vamos lá? Então eu vou começar apresentando a planta original para vocês. Ela é delimitada por 4 paredes. Essa parede aqui está na divisa com outro apartamento. Essa parede aqui está no hall do edifício. Essa parede da cozinha faz divisa com o escritório. E essa parede é a fachada lateral do prédio. A fachada frontal está lá para frente, para este lado. Aqui nós temos a entrada do apartamento e logo após a entrada da cozinha. Assim que a gente entra na cozinha, a gente já repara como tem pouquíssimo espaço de bancada, não só para os pratos aqui na área da pia, mas para apoio na hora de cozinhar, visto que o ponto de gás é logo aqui, prevendo aqui um fogão. E aqui nós tínhamos uma pequena bancada em granito e logo ao lado um ponto elétrico para a geladeira. Aqui nós temos um tanque solto e aqui também a tubulação de água e de esgoto para uma máquina de lavar. E era isso. A partir dessa configuração, a gente já sabia que nós precisávamos aumentar a área de bancada, ter mais espaço para apoio, não só para cozinhar, mas para realizar todas as tarefas diárias. A partir disso, nós resolvemos avaliar essas duas paredes aqui. Primeiro, nessa parede, nós notamos que aqui tem um pilar de concreto armado que vai até a garagem. Então, nós poderíamos mexer apenas nessa parte. Porém, aqui nós temos um registro. Então, se a gente quiser mexer aqui, a gente teria que reposicionar esse registro para essa parede do fundo. Nesse lado, a mesma coisa, nós temos aqui um pilar e poderíamos mexer apenas nessa parte de tijolos. Aqui não tem nenhuma tubulação passando, o registro, no caso desse lado, está aqui nesta parede já do fundo. Então, nós optamos por já estar aqui ao lado da bancada em retirar essa parede e unir os dois lados. Então, nós começamos esse projeto reposicionando o registro e removendo essa parede, além de remover também a bancada pré-existente. E vamos criar uma nova bancada. Dessa vez, bem longilínea, aproveitando o mesmo ponto do tanque, trocando por uma peça embutida e de mais qualidade no aço inox. Aqui também aproveitamos o mesmo ponto, dessa vez com uma cuba maior, de 70 centímetros de largura, e também no inox. E aqui nós colocamos um cooktop, aproveitando o ponto de gás que já estava bem aqui. Desse outro lado, eu admito que eu quis muito colocar a geladeira aqui bem nesse cantinho e fazer uma bancada aqui até o final, para ter mais área de apoio. Porém, a gente tem um pilar aqui, igual do outro lado, que nós também temos. Então seria muito complicado para a gente passar a tubulação deste lado para o outro. A gente teria que passar a tubulação por fora, não dentro da parede. Então a gente optou por fazer a mesma coisa do outro lado, deixar a máquina no lugar original. Dessa vez, nós escolhemos uma lave seca, que tem um tamanho menor do que a convencional. Cabe aqui ainda um cesto de roupa suja e ela também permite, fazer uma bancada logo acima. Então, a gente também ganha mais área de apoio. Além dessa área de apoio para pegar as roupas, dobrar e etc., porque o varal vai ficar logo aqui acima, nós também temos nessa bancada uma possibilidade de colocar um filtro de água. Então, ela fica bem aqui no cantinho, sem ninguém ver. Inclusive, esse é o motivo pelo qual a gente também manteve essa parede. A gente podia tirar a parede e deixar a geladeira bem colada aqui. Mas essa parede, ela vai servir também para tampar a visão de quem vem desse lado, né, da entrada da cozinha. Então, o varal vai ficar bem aqui rente a essa parede e quem entrar até aqui não consegue ver as roupas. Só que realmente quem andar pela cozinha vai conseguir visualizar. Então, é um pouco mais de privacidade. Então, após isso, nós decidimos colocar a geladeira aqui no cantinho original dela e aqui ao lado fazer uma pequena torre de utensílios do dia a dia. Então, vai ficar micro-ondas, air fryer, toda essa parte utilitária. Beleza, chegamos, temos uma bancada comprida, máquina de lavar, geladeira, mas ainda ficou faltando o quê? Espaço de armazenamento. Então, o que a gente decidiu? Como esse é um apartamento de 3 quartos e o escritório é o 3º quarto, ele vai ser menos usado do que os outros. Ele precisa apenas ter uma mesa, uma estante para livros, então a gente decidiu
pegar um espaço desse escritório. Então, como que ficou? A gente fez um armário embutido. Então, a gente alinhou aqui com essa janela, fechou essa porta e vamos criar uma nova porta para esse escritório. Então, vamos abrir uma entrada aqui para a porta da cozinha. Então, aqui vai ser a porta do armário. E abrimos uma nova porta para o escritório aqui bem no meio. Aqui a porta nova. E aqui nós temos a porta do armário, dividido em 2. Então, a gente consegue, às vezes aqui nessa metade, pode ser ou uma despensa de alimentos. Aqui também pode ser toda a parte de lavanderia, então tem que guardar vassoura, rodo, balde. Enfim, nós temos esses armários divididos para ter essas funções variadas. Além desse armário de despensa, nós temos, é claro, o armário abaixo da bancada. Na parte superior não foi possível, porque nós temos 2 janelas bem grandes aqui. Mas um destaque especial é que, além desses armários, a gente ainda reserva um espaço para uma lava e seca que fica bem aqui abaixo da bancada, que é um grande sonho realizado. Então a gente conseguiu encaixar tudo o que era necessário com maior dimensão possível. Agora que o layout já está explicado, ou seja, agora que nós sabemos por que cada coisa está em cada lugar, eu posso finalmente explicar para vocês a parte mais divertida, que é a parte estética. Então, por que a gente fez cada escolha? Para começar, tinha uma palavra que ditou todas as escolhas da decoração, que foi praia. Então, o objetivo aqui era criar uma cozinha praiana. A partir disso, a gente tinha algumas cores bem determinadas para trabalhar, principalmente o branco e o azul, que são as cores do mar. Mas a gente precisava também criar contraste, para justamente dar atenção para esses tons. Então, para utilizar uma cor que desse contraste com o branco e o azul, nós escolhemos o vermelho. Então, a primeira escolha foi o piso. Nós escolhemos seguindo não somente a cor, né? Então, a gente escolheu um ladrilho hidráulico de terracota, vermelho, essa cor de terra batida, sabe? Mas também o ladrilho, ele passa essa vibe mais vintage, que faz total sentido com os moradores. Depois, nós fomos para as paredes. E aí, eu estava na minha pesquisa de azulejos interessantes para colocar. Já sabia também que queria o modelo de azulejos pequenos, ladrilhos, assim como a mesma ideia, né, do piso. E eu me deparei com esse conjunto de azulejos com diferentes estampas, que simplesmente é maravilhoso. Então, nós temos ali uma figura maior central, que é o peixe, mas nós temos alguns azulejos unitários, né? Com peixe, o outro acho que é limão siciliano, o outro é uma concha. Então, coisas que remetem não só ao mar em si, mas toda a região praiana. E nós também tínhamos esse azulejo, que geralmente faz o contorno desse mural, que formam ondas, né? Azuis. Então, ele é majoritariamente azul em relação ao branco, em comparação com os demais. Então, a ideia foi justamente usar ele como uma moldura, mas não só desses elementos dessa parede, mas de todas as paredes. Então, toda a cozinha, tanto na parte do teto quanto o rodapé, é revestido com esse azulejo. E os azulejos, essa base branca, né, que eu falei, que contrasta com o azul, ele não é um branco neve, ele é um branco mais gelo, branco off-white, mais pro tom de bege, que combina mais com as cores que a gente escolheu, traz um pouco, né, de aconchego e também vai combinar bastante com o restante do apartamento, que eu mostro para vocês depois. Bom, depois disso, como a gente já fez essa escolha, né, estava determinado o off-white, o azul e o vermelho, nós tínhamos que partir para a cor da marcenaria. Como nesse projeto o destaque eram as paredes, principalmente essa parede acima da bancada, com esses azulejos diferenciados, a gente não podia deixar que a marcenaria roubasse a cena. Ela tinha que complementar, seguindo o mesmo estilo, mesma forma fina de fazer, mas sem chamar toda a atenção. Então nós escolhemos para essa parte abaixo da bancada uma marcenaria amadeirada em tom médio, ou seja, ela segue ali a mesma estética, com alguns puxadores de porcelana, que também tem um estilo vintage, mas com linhas retas, bem finas, bem definidas, para não chamar toda a atenção e deixar o destaque todo para o mural. A mesma coisa acontece com a estante utilitária, que fica micro-ondas, air fryer, enfim, que fica ao lado da geladeira. Nós colocamos no mesmo tom para seguir a mesma paleta de cores,
Mas, como nós fizemos a despensa embutida que eu contei para vocês, nela a gente pensou sim em trazer um toque de azul, já que ela estava numa parede totalmente neutra. Os azulejos ali bem ao lado dela são totalmente off-white. Então a gente podia dar um toque a mais bem ali. E além da cor do azul, que a gente tentou ser o mais próximo possível da cor do azul, do tom de azul dos azulejos, a gente também acrescentou algumas ondas, seguindo a mesma estética praiana. Para complementar a decoração, na parede oposta do armário embutido, ou seja, a parede que você vê assim que você entra totalmente na cozinha, ali bem no fundo, a gente colocou um quadro que tem um barquinho na praia. Então também segue essa mesma estética e também associada ao peixe, né? Os pescadores que buscam esse peixe. Então a gente fecha toda essa, amarra, né, toda essa história contada. E também é importante dizer que a moldura também é importante. A gente colocou num tom de madeira médio, também seguindo a mesma marcenaria abaixo da bancada. Por ser uma cozinha que tem uma pegada vintage, eu quis muito colocar torneiras douradas ou um tom de cobre para ficar com a cara de antiguinha, sabe? Mas depois eu fiquei pensando, nós temos uma cozinha moderna, né? Já temos ali a escolha de um cooktop, forno de embutir, lava-louça, a coifa, todo no aço escovado. Então eu preferi seguir tudo num tom único. Então, nós colocamos as torneiras também no aço escovado, mas nós escolhemos um modelo que tem uma pegada também um pouco vintage, mais arredondada, tanto no formato da torneira, mas como no acionador. A diferença é que na lavanderia nós temos uma torneira de parede e na cuba da cozinha nós temos uma torneira de bancada, mas elas são da mesma linha. Isso é muito importante quando nós temos ambientes integrados, fazer com que tudo converse. Por fim, acho importante falar da iluminação. Como nós temos um pé direito muito grande, a gente não queria perder a altura fazendo um forro de gesso. Então nós escolhemos aproveitar os dois pontos existentes, um da cozinha centralizado e outro centralizado com a lavanderia. Na cozinha, mesmo com um ponto a gente conseguir iluminar tudo, a gente colocou um pendente linear que se estende por todo o corredor. E na lavanderia nós colocamos um pendente com um estilo mais vintage, né, circular, centralizado com a lavanderia. Assim mesmo, à noite, a cozinha vai continuar bem iluminada. Acho que eu consegui resumir bem esse projeto e citar os pontos mais importantes. Se você ficou com alguma dúvida ou quer saber alguma curiosidade, comenta aqui embaixo. Se você gostou desse projeto, curte, compartilha com seus amigos que você sabe que adoram o universo da arquitetura e decoração. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo!